Muito bem, gente. Semana passada o Kleber deu início à nossa série Sussurro de Deus. E eu quero trazer o mesmo, que ajuda aí, essa fortão, hein? Se pegar mais embaixo é mais fácil. Isso, bem no meio. É que o alho ele pega mais embaixo, sabe? Ele engana. Crossfiteiro. Tá bom. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Léo. Paula, foi só brincadeira. Ele é forte, sim. Tá bom. Muito bem. O nosso texto central está em 1 Reis, capítulo 19. E eu quero ler junto com vocês essa passagem, ok? Então, se você puder... Eu acho que, por mais que a gente mostre aqui no telão, eu acho que é importante a gente trazer a Bíblia para a igreja, né? Eu acho que é um bom hábito você ter... Quem de vocês não tem Bíblia impressa mais, que você nunca mais pegou nela, né? Acho que a grande maioria tem acessado apenas o meio digital, né? Ups, peguei a versão errada aqui. Ou não? Sim ou não? Não? Vocês têm pego a versão impressa? Então, estão com ela aí? Não. Aí, ó. Quantos trouxeram uma Bíblia impressa? Não, impressa de verdade, assim, aquela. Olha aí, ó, viu? Tenho 3 crentes à moda antiga, né? A sua filha levou, né, a bispa? Tá bom. Nova versão internacional. Vamos abrir aqui. Então, nós vamos olhar para a história de Elias, um homem acostumado a grandes sinais e prodígios, mas também conectado com a voz de Deus. E eu acho que é isso que a gente precisa conseguir fazer, com que cada um da nossa igreja esteja conectado, que a gente consiga perceber a voz de Deus. E às vezes não é fácil. Às vezes eu diria que é difícil, porque são muitas vozes ao nosso redor. Mas vamos ler bastante aqui hoje. Faço aqui novamente a minha ajuda a você que não leu a Bíblia essa semana, né? Então hoje você vai ler, ou aqui ou no seu celular. Então, vamos lá. Ora, Acabe, é o rei, contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada, né? Então, retrospectiva, 450 profetas de Baal e 400 de Astarote, profetas foram chamados para um desafio, o challenge, aonde nós temos o profeta Elias confrontando a falsa idolatria de falsos deuses de Baal e Astarote, através dos profetas que Jezabel, a mulher que na verdade governava Israel, utilizando um boneco chamado Acabe, o seu marido, né? Então, se por acaso no cônjuge o marido chamar você de Jezabel, é porque ele está dizendo que você está manipulando ele, tá? Então, presta atenção nas dicas, né? Então, ali houve então um desafio e Deus respondeu a Elias para que fogo viesse do céu, e os deuses Baal e Astarote não conseguiram fazer fogo descer do céu. E ali, então, Elias chama todos os profetas ali e mata todos eles. Uma coisa light, bem tranquila, né? Que a gente não está muito acostumado nos nossos dias. Mas ali houve, então, uma determinação de quem é, de fato, um Deus verdadeiro, né? E esse assunto é um assunto político, é um assunto que mexe com forças, mexe com principados, mexe com potestades e mexe com a autoridade de servos de Deus, homens de Deus, mexe com a autoridade, por exemplo, da igreja, né? Então, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem, veja só, ela já invoca os deuses, né? Que os deuses me castiguem com todo rigor
se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor dele e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado, coisa boa, né? Quentinho, acabou de ser assado, sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Também poderia ser Sião, o monte de Deus, é a mesma localização, o mesmo lugar. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança e quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Assíria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. É um texto muito forte, com muita aplicação, com muita interferência na alma de Elias, na vida política de Israel, nos poderes que estavam ali sobre essa nação, os principados e potestades naquela nação. Havia, de fato, uma guerra espiritual acontecendo, mas havia ali também uma movimentação no interior do coração do povo, dos profetas, dos reis. Eu digo reis porque Jezabel e Acabe estavam reinando ali, né? Mais Jezabel do que Acabe. E Elias. E aqui nós temos todo um cenário onde Elias, ele entra em ação, e quantas vezes você e eu entramos em ação para tentar fazer algo por Deus, para a gente tentar abençoar as pessoas, para a gente tentar ajudar as pessoas, para a gente tentar fazer alguma coisa para que o reino de Deus venha sobre a terra, né? Pai nosso, venha, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, por favor, venha, deixa eu te ajudar, deixa eu participar, deixa eu construir algo junto com o Senhor. A gente quer escrever uma história junto com Deus, a gente quer chegar diante de Deus com algo, né? A gente quer chegar diante de Deus com alguma coisa que a gente participou, que a gente ajudou a construir, e não simplesmente chegar lá e, opa, prazer, né?
A gente quer chegar diante dele com um currículo. Eu, pelo menos, quero. Eu acho que você também quer. Eu acho que você também quer escrever nos teus dias, com o fôlego que você tem de vida, uma história de mostrar que você é discípulo de Cristo. E Elias esperava, de fato, um grande avivamento. Elias esperava que, com aquela manifestação de poder, de fogo descendo do alto, até a água se queimando, né, as chamas lambendo a água em volta daquele sacrifício, um sacrifício encharcado de água, fogo desce do céu, e Elias esperava que o povo tivesse uma postura, e a própria Jezabel e o próprio Acabe pudessem perceber que Deus se moveu, e quem se move é o Deus verdadeiro. E Baal e Astarote não são deuses. Mas todo esse poder sendo mostrado, sendo manifestado ali no Monte Carmel, não gerou o efeito desejado. Pelo contrário, o efeito desejado aconteceu o oposto. Elias é perseguido, é ameaçado de morte, não houve conversão, não houve avivamento naquele povo. O povo continuou sendo uma turma de dura serviço, que não se curva, não se humilha, não se arrepende dos seus caminhos e insiste em fazer as coisas do mesmo jeito. É um povo que não se posiciona, que não toma uma decisão, e mesmo com sinais e prodígios, o povo continua sendo um povo de dura serviço. Mesmo que em certos momentos o povo vibrou, é isso aí, Deus realmente está vivo, mas isso não gerou mudança. Conversando agora há pouco com a Paula, com a Cris e com o Léo, quantas vezes a gente vê sinais e prodígios, né? Histórias pelo menos, né? De pessoas sendo curadas, e mesmo assim as pessoas em volta, ou a própria pessoa, não consegue se alinhar com uma vida de fato com Jesus, né? Pega e dá as costas e volta a viver a vida como era. Então, na verdade, acontece o oposto. Elias tem que fugir para salvar a sua vida, ele tem que se esconder dentro de uma caverna, e ele corre em direção ao monte de Deus. Ele corre em direção ao único refúgio que ele conhece, que ele poderia ficar ali sozinho, e poderia talvez encontrar uma proteção. Ele descansa, dorme no meio do caminho, os anjos do Senhor vêm servi-lo, cutucam ele, dão uma motivada nele, e a história se desenrola em cima dessa jornada, ponto inicial e ponto final. E aqui nós vemos uma expectativa frustrada, onde Elias ele faz tudo aquilo lá, mostra quem é de fato Deus. Esperava que talvez Jezabel parasse de matar os profetas do povo de Deus. Já tinha matado muitos profetas, né? A gente esquece que Deus também é um Deus justo, aonde Ele traz justiça sobre os profetas de Astarote e de Baal, que induziam e forçavam o assassinato de vários profetas do povo de Deus, que falavam em nome de Deus. E ele desejava ver o seu povo, o seu rei, a sua rainha, se converterem, com certeza. Todo homem de Deus quer ver as pessoas se converterem. Nenhuma pessoa que está com o Espírito Santo deseja que alguém morra. Vai lá, Deus, mata esse cara, eu não gosto dele. Por pior que a pessoa seja, ou que você ache que ela seja. Nós sempre desejamos que a pessoa se arrependa dos seus caminhos, e a pessoa volte ao seu bom senso, e volte e se aproxime de Deus. Nesse destino aonde Elias chegou, com certeza Elias sabia da história de Moisés, aonde ele foi colocado numa fenda ali no Monte Sinai, ali no Monte Horebe. E Deus colocou ele numa fenda e passou por ele, e Moisés viu ele pelas costas, viu a glória de Deus. No mesmo lugar, Elias foi.
se escondeu, talvez não na mesma caverna, mas Elias foi até esse lugar. Esse lugar tem história, esse lugar tem um significado profundo para quem servia a Deus naquela época. E nós vemos então o efeito contrário dessa manifestação de poder, de força na vida das autoridades. E Jezabel ameaça e diz: eu vou fazer com você aquilo que você fez com os meus profetas. E esquece tudo que ela tinha feito já com os profetas de Deus. Existe um homem cheio de paixão por Deus, cheio de autoridade, cheio de poder, Elias, aonde ele mostra todo um poder bélico de Deus, e mesmo assim isso não é suficiente para fazer com que os objetivos de Elias fossem atingidos. E o que aconteceu com Elias? Ele se entristeceu, e ele experimentou aquilo que a palavra de Deus fala. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas dificuldades, às mesmas situações, às mesmas emoções que você e eu. É um homem comum. Mesmo Elias conseguindo acionar os céus, conseguindo materializar o fogo que existia nos céus, ele conseguiu materializar, trazer sobre a terra, com tanto poder, com tanta força. E mesmo assim, o final dessa experiência foi: Deus, eu não quero nem mais viver. Um desejo suicida, um desejo de morrer. Deus, acabou para mim, eu não quero mais. Vou jogar a toalha. E às vezes você e eu experimentamos grandes momentos com Deus, grandes vitórias com Deus, a nossa vida vai super bem, e enquanto está tudo bem, a gente está bem. Mas de repente a situação vira, e a gente sente o baque, a gente absorve esse baque, e a gente se entristece, a gente quer desistir, a gente quer largar tudo, a gente quer largar a igreja, a gente quer largar, e largar, e largar. Elias era um homem como você e eu. Eu acho que você e eu até agora não fizemos fogo descer do céu. Mas nós temos falado com Deus. Elias falava com Deus, e você fala com Deus. Você abre o teu coração para Deus, e Ele te ouve. E, na verdade, Elias, ele vai para o deserto, e como você e eu, nós temos uma limitação física, nós temos cansaço, e Deus sabe que é importante cuidar da tua saúde. E Elias, então, ele está ali do lado de um arbusto, ele se deita, ele dorme, ele está cansado da viagem, ele está cansado da pressão do dia a dia, ele está cansado de ter que lutar contra as coisas, está cansado de defender aquilo que é certo, defender aquilo que não precisa ser, na verdade, nem defendido, e isso vai cansando, vai desgastando a vida de Elias. E quando finalmente chega essa última ameaça, ele joga a toalha e ele desiste, vai embora. E é interessante que Deus não repreende ele já de cara. Ele vai lá e: vamos lá, Elias, deixa eu cuidar de você aqui um pouquinho. Você está cansado, você está estressado, eu sei, eu entendo você, eu sei o que é ser rejeitado. Vamos fazer o seguinte: você já dormiu um pouquinho, mas agora come. Tem horas, gente, que você não é para fazer jejum. Tem hora que você precisa se cuidar. Tem momentos que você precisa voltar a ter bom humor, porque sem carboidrato você fica um chato. Já viu aquelas pessoas? Eu já escutei documentários onde as modelos, né, que estão lá, modelos de moda, magérrimas, né, mas um mau humor do inferno. É linda por fora, mas abre a boca, é uma cascavel pronta para te matar, porque só falta carboidrato, falta um docinho, faltam 2 amores. Ela não é mal amada, ela é mal alimentada. Então a pessoa fica simplesmente insuportável. Gente, o corpo é assim, de vez em quando você está deprimido, cuidado, não vai usar isso para você atacar a geladeira. Mas de vez em quando você está deprimido, está triste, no fundo, você só precisa comer uma coisinha.
Gente, e é verdade, eu sei o que é isso. Às vezes eu acho que é um ataque espiritual, não sei o que, tal, ele vai comer, Ronald, vai comer uma coisinha. Aí, nossa, tô pronto, né? Glória ao Deus do pão, né? E Deus fez o quê? Pão. Não vou ser bobo, ficar correndo atrás da tampinha, né? Espera, ela para. Deus deu um pãozinho para ele. Assou um pão. Quem já comeu um pão assado? Nossa, saiu do forno. Aquela manteiga assim, você põe aquela manteiga assim, grossa assim, ela vai, você passa a faca assim, ela vai ficando mais fininha. Assim. Nossa, aquele pão. De vez em quando tem que comer alguma coisinha. Vai te ajudar. Não se iluda, você não eu sei, temos que andar no Espírito, está certo, temos que andar no Espírito, mas temos um corpo que tem conexões químicas, que precisa ser cuidado. Você precisa cuidar do seu corpo. Precisa, de vez em quando, se alimentar, até em favor dos outros que estão à sua volta, né? A gente que tem academia, a gente sabe o quanto as pessoas vivem de shake, proteína, e aquele estômago está vazio e tem um bafo horrível. Parece que o inferno está saindo de dentro dele. O cara é lindo, ele é lindo, fantástico, assim, todo trincado, rasgado, assim, ele, oi, pô. A pessoa morre, porque saiu uma coisa horrível de dentro dele. Coma um pouquinho, fica com 8% de gordura, não precisa ter 7%, né? Não, tem que ter 7%. Mas daí ninguém gosta de você, né? Ou anda com um chicletinho na boca, pelo menos, de vez em quando. Mas Deus, Ele sabe o que Elias está precisando ali. Elias precisava comer. E precisava dormir. Tem horas que você precisa comer, dormir, descansar, para você se recuperar, para você se levantar, para você ter condições de fazer a sua vida funcionar. Tem muita sabedoria nessa atitude de Deus, e uma sabedoria simples para você e para mim, é simplesmente de que o templo que nós estamos vivendo hoje, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Ele precisa estar bem cuidado, bem nutrido, não excessivamente nutrido, né? Mas tem que estar bem nutrido. E a tua alma está conectada com o teu corpo. Se você ficar doente, você vai perceber que o teu humor e a sua alegria como um todo diminuíram. Sabe o que eu estou falando? Ficou gripado, ficou meio mal. Você não está assim, eu estou mal, né? Você está desanimadão, você está para baixo, está caidaço. Então o corpo é o templo do Espírito, é a tua habitação, cuide bem dela. De vez em quando você tem que dar uma relaxada, você tem que se alimentar, você tem que dormir o suficiente para que o teu humor volte, para você não tomar decisões baseadas numa falta química. Sabedoria de Deus, simples, verdadeira, prática. Deus é muito prático. Veja como você está. E quando ele então finalmente chega, depois de dormir, comer, e ele chega lá 40 dias caminhando, ele chega numa caverna, no mesmo lugar onde Moisés experimentou ver a glória de Deus pelas costas. Ele chega lá e ele vai descansar de novo. E grandes coisas acontecem ali. Deus chega para ele e pergunta, o que você está fazendo aqui? Eu quero falar com você, Elias. Venha para fora. E aí Elias, ele fica ali naquela caverna, um homem vivido, um homem experimentado em várias movimentações de Deus. E ali de repente vem um furacão, um vento fortíssimo, racha as montanhas, as pedras em volta. Existe uma movimentação fortíssima, mas Elias, acostumado com essas coisas, sabia, então, tá bom, é uma manifestação, mas não é Deus. E em seguida vem então um terremoto muito forte, tudo sacode em volta dele, e mais uma vez Elias
percebe que não é Deus. Aí vem o fogo fortíssimo e também Elias percebe, não é Deus. Mas de repente ele escuta um sussurro, quase que um cio, assim. Estava uma vez em São Paulo, comendo com um amigo meu, o dono da Swimex, o Emílio. E ele e eu sentamos na mesa para tomar café, e vinha, eu acho que eu já contei isso aqui, né? Não? E eu sentado assim e tal, dali a pouco chega o garçom assim, como assim? Que falta de educação, né? E ele foi lá e pôs café para mim e tal, pôs café para o Emílio, passou um tempinho, deu a volta e tal, depois chegou lá, mas de novo, né? Ele vem como uma sombra, de repente, e eu fui me acostumando. Ele foi lá umas 3, 4 vezes, eu perguntava, Emílio, o que ele faz? Ele, não sei, cara, não sei. E a gente começou a achar engraçado, né? Mas era um cara super tímido, super tímido. E, na verdade, quando ele chegava, ele sussurrava o seguinte, ó, licença, né? Era a voz do garçom chegando. Elias, ele percebeu o sussurro de Deus. Ele percebeu, Deus chegou. E aí ele vai para fora. E aí ele se movimenta. Quando o meu filho Gabriel nasceu, ele nasceu com 4 quilos, né, Cris? Ele caiu por gravidade, né? A Cris foi dar um passo, puf, saiu. Né? Aí ele estava ali naquela, peladinho, né, coitadinho, né, numa balancinha para ver quanto que ele pesava. Mas ele fez um escândalo, assim, mas berrava, os braços assim, tudo. Eu cheguei do lado dele, Gabriel, é o papai, fica tranquilo. Na hora, eu fiquei muito, na hora ele parou, todo mundo ficou assim olhando assim, meu Deus, que poder, que presença que você tem, Ronald, né? Mas o Gabriel, ele parou de gritar e espernear na hora, e eu fiquei impressionado. Depois não funcionou mais, né? Mas naquele momento eu falei, fantástico, né? Que coisa incrível. Então ele ouviu a minha voz. Ele, por mais que ele estivesse ali dentro da crise por todo esse tempo, quando eu falei com ele de pertinho, ele ficou tranquilo. A palavra de Deus fala que a gente deve se aproximar de Deus como criança. E não tem como ser mais criança do que um recém-nascido. E ele conheceu a voz do pai dele. E a gente tem que conhecer a voz do nosso pai, assim como Elias conheceu. Veio uma voz calma e tranquila. Uma voz calma e tranquila. O que, na verdade, o nosso coração precisa não é de sinais e prodígios. Eu sei que todos nós queremos ver isso, né? O problema da gente querer ver um morto ressuscitar é que alguém está sofrendo. E a gente não para pensar um pouquinho sobre isso. Ah, Deus, eu quero ressuscitar um morto. Você está disposto a ser o parente daquela pessoa que morreu? Sabe, a gente deseja ver certas coisas, a gente não imagina a consequência. Você quer ressuscitar alguém? Então tá, então eu vou matar tua esposa agora. Aí já muda. Porque você passar por essa sensação, por essa emoção, por essa pressão psicológica e emocional, é muito pesado. Mas o que o teu coração, o meu coração mais precisa, não quer, talvez, mais precisa é ouvir essa doce e suave voz do nosso Pai. É isso que você mais precisa, é isso que eu mais preciso, e no fundo é isso que a gente deveria mais querer. Porque quando Deus se moveu, por exemplo, no Egito, com as 10 pragas, com uma movimentação poderosíssima, com uma agenda muito específica para trazer juízo sobre essa nação, Ele mostrou muitos sinais e prodígios. Mas o povo do Egito não se converteu, não largou as suas práticas,
não largou tudo que fazia de errado, não largou seus deuses e não foi atrás de Deus. Nada aconteceu. Houve sim poder, houve sim manifestação do poder de Deus. Mas, na verdade, temos em outras passagens da Bíblia, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, se por acaso tivessem sido feitos os sinais que vocês viram aqui comigo, através de mim, pessoalmente, se essas coisas tivessem acontecido lá em Sodoma e Gomorra, há muito tempo teriam se convertido. Se esses sinais tivessem sido mostrados em Nínive, há muito tempo eles teriam se convertido. Então, sinais e prodígios nem sempre vão fazer com que a pessoa se converta. É bom? Faz diferença? Com toda certeza. Faz parte do reino de Deus? Com toda certeza. Isso está acontecendo nos dias de hoje? Com certeza. Com certeza estão acontecendo coisas fabulosas, por causa do amor de Deus. O que a gente percebe é que é a voz doce e suave de Deus que movimentou Elias. É a voz de Deus que movimenta o teu coração. Porque nós percebemos que mesmo uma grande demonstração de poder, de força, poderio de Deus, ainda assim as pessoas se agarram ao orgulho, se agarram às suas razões, se agarram à sua autojustificação, e elas não abrem mão, porque elas não querem admitir que estão erradas. Você e eu, às vezes, permanecemos nos nossos caminhos, mesmo com uma voz forte, ou um sinal poderoso de Deus, uma repreensão forte de alguém, ou da vida, mesmo assim, às vezes a gente não se converte, a gente não muda de direção. Isso é conversão, mudar de direção. O pessoal às vezes fala assim, nossa, a minha vida teve uma mudança de 360 graus. Continua a mesma coisa, né? Então, sei lá, 90 graus, alguma coisa, né? Mas não 360, gente. Né? Não pode ser isso. É grande coisa, para que falar isso? Não adianta nada. Mas é só para eu me distrair. Então, Deus, Ele decide falar com você dentro de você. E é aí que entra o sussurro de Deus, é aí que entra essa série. A intenção de Deus é ter intimidade com você. É chamar a tua atenção. Quantas vezes você já participou, talvez, de palestras ou de reuniões onde está bastante barulho, o pessoal conversando e o palestrante começa falando bem devagar. Então, nós vamos começar aqui, nós vamos não sei o quê, tarará, e as pessoas, aos pouquinhos, elas vão percebendo que alguma coisa mudou no ambiente. Alguém está falando alguma coisa, alguma voz iniciou a tentar uma comunicação. E as pessoas automaticamente elas vão baixando a frequência, vão baixando o barulho em volta, que se você quer prestar atenção, você baixa o som, você se desliga das outras coisas, pede para os... Só um pouquinho. E você se concentra. Por isso que a casa da festa não é o melhor lugar para você aprender. Mas em funeral, Salomão fala, ali é um lugar bom para você aprender. Porque você está quieto. Está ouvindo? A gente se aquieta, a gente se concentra e a gente baixa a nossa frequência de atividade mental e a gente começa a se conectar com Deus. Não com uma energia, não com uma rocha, não com uma árvore, mas com o Criador. Com o nosso Deus. Então, quando nós temos pessoas desejando trazer algo ruim, fogo do alto para destruição, nós vemos ali, por exemplo, os dois discípulos, né? Tiago e João, falando assim para Jesus, já que eles não quiseram te ouvir, quer que a gente mande cair fogo do céu? E Jesus diz, você não sabe de que espírito vocês são. Vocês não perceberam ainda de onde vocês estão tirando as conclusões, de onde vocês estão tirando as motivações de vocês. Eles ainda precisariam se converter a Jesus. E Jesus disse para Pedro, quando você se converter,
Eles conheciam Jesus, mas ainda não tinham se convertido. Aliás, Jesus não tinha morrido, né? Então precisaria ressuscitar, para depois eles entregarem a vida para quem tinha vencido a morte. E Deus fala já na sua palavra, não é por poder e nem por força, não diz isso, mas pelo meu Espírito. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É através do meu Espírito que o teu coração foi mudado. E foi com certeza em algum momento onde você ouviu a voz suave de Deus. Você finalmente disse, eu me rendo. Não foi pelo poder, não foi por uma coisa grandiosa, violenta, mas foi porque em algum momento você percebeu Deus falando com você. Nenhum outro tipo de poder, de força, vai captivar ou cativar o coração do homem. Mas a voz de Deus vai. Jesus, ele demonstrou isso no seu ministério, porque ele caminhava pela cidade, ele andava pelas ruas, e ele não falava alto, ele não gritava pelas ruas, ele não ficava chamando a atenção de todo mundo. Apenas uma vez ele fez isso, aonde na festa dos tabernáculos, que tinha uma multidão ali, ele levantou a voz e disse, ei, eu sou a luz do mundo. Se você me seguir, você nunca mais vai andar em trevas, eu vou te dar a vida eterna. Em resumo. Mas Jesus não era o tipo de pessoa que falava alto e o tempo todo chamando atenção, mostrando fogo, mostrando isso. Por mais que ele fizesse vários milagres, ele dizia, não espalhe, não conte para os outros, guarde para você. E mesmo assim Israel não se converteu. Mesmo vendo todos esses sinais, não se converteram. Mas Jesus, ele, com as pessoas com quem ele conversava, ele tinha aquela conversa. As pessoas se convertiam. As pessoas viam quem ele era, baixavam suas defesas e se convertiam, se entregavam ao caminho, né? Elas perceberam que Deus está nesse homem. Deus está nessa pessoa. Como é que um casal que teve uma discussão, que brigou feio, como é que um casal vai se reconciliar? É no mesmo tom da briga? Nunca. Se o marido ou a esposa disser, você tem que se arrepender, você tem que pedir desculpa, você tem que não sei o quê, você tem... Não. Mas a pessoa ou o casal precisa baixar o tom de voz, não é assim? A gente baixa o tom de voz. Não fala assim comigo. Eu não sou tua mãe. Não, você baixa o teu tom. Você fala de uma maneira mais mansa. Por quê? Porque você quer chegar no coração do cônjuge. Você quer falar de perto. Você quer conquistar a pessoa de volta. Você quer trazer a pessoa de volta para o teu relacionamento. E você quer participar do relacionamento dela. Por quê? Porque você baixou o seu tom de voz. O sussurro de Deus acontece várias vezes na palavra dele. É através do amor, é através de uma voz branda que você se reconcilia. Não é através da demonstração de poder, não é através do medo. Não é assim. Elias mostra para nós a fraqueza que o poder tem e mostra o poder que a fraqueza tem. Num encontro, a gente tem esses dois extremos acontecendo, essa reviravolta acontecendo. Jesus Cristo disse, eu sou manso e humilde de coração. Não disse isso? E é por isso que você que está aqui, não temos nenhum visitante, né? Você que está aqui, é por isso que você se entregou para Ele. Você confiou nele. Você disse, nesse homem eu posso confiar. Já vi muita gente em quem eu não posso, mas na palavra desse homem eu posso confiar. E o que ele sempre promete para mim,
Mesmo que haja lutas e tribulações à minha volta, Ele sempre diz: eu vou te dar paz. No meio de toda a confusão, em meio de todas as tuas tribulações, que eu sei que vão acontecer, eu vim trazer paz. Eu não trago a paz como o mundo traz, que é momentânea. Enquanto você está no shopping, comprando uma coisa, você fica feliz, e quando vem o boleto, você fica triste. Né? Jesus não, Ele dá paz de verdade. Aquela paz permanece em você, não importa o que está acontecendo à sua volta. E o inimigo, o que ele faz? Ele traz confusão, ele traz briga, traz discussão. Mas eu quero que você perceba que o amor de Deus constantemente vai sussurrar dentro de você. E é importante você perceber, nesses momentos difíceis, nesses momentos de silêncio, nesses momentos de solidão, nos momentos de isolamento, você vai perceber, não tem como você não perceber Deus falando para você: eu amo você. Ainda que Ele traga alguma correção aqui, uma correção lá, lógico, ainda assim você vai baixar a sua guarda. Você vai estar lendo a palavra dEle e você vai perceber: Deus está falando comigo. E é por causa do sussurro de Deus, é por causa desse momento a sós que de vez em quando você tem, que você baixa a sua guarda. É porque a voz de Deus penetra em você. A voz de Deus sussurrando chega na mais profunda parte da sua alma, do teu ser, do teu espírito. E Ele fala com você justamente desse jeito, através desse silêncio que você oferece para você mesmo, nessa calma toda que você consegue ter mesmo no meio do caos. Quantas e quantas vezes eu já experimentei um alívio de Deus no meio de muita pressão, aonde eu chego diante de Deus num cantinho lá da minha casa, eu sinto Deus chegar no ambiente e eu sinto Deus dizer assim: calma, Ronaldo, eu estou com você. Calma, Ronaldo, eu estou com você. E às vezes Ele nem diz: vai dar tudo certo, fica tranquilo. É o suficiente eu ouvir que eu estou contigo. Eu estou com você. E Deus, Ele promete para você que Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E é importante a gente saber que de vez em quando Ele vai sim nos colocar em situações, ou vai nos permitir entrar em situações muito difíceis. E mesmo assim Ele estará lá junto com você. Jesus tentou passar o copo adiante, Ele pediu: Deus, Pai, é possível? Não, não é possível. Então seja feita a tua vontade, mas eu vou estar com você, filho. Eu vou estar com você, e depois disso vai ter a tua glória de volta. Onde você estava antes, você voltará. E por causa da glória proposta para Ele, após a cruz, Ele desprezou a vergonha da cruz. O amor de Deus sempre vai sussurrar dentro de você. Que horas são? 7h42. Então, é importante que a gente perceba a necessidade que Elias precisou enfrentar. Ele precisou ficar sozinho, ele precisou baixar o tom, baixar seu ritmo, ele precisou ter um encontro com Deus sozinho. E aquilo penetrou no coração dele. Se você quer ter a sua vida transformada, você precisa constantemente ficar sozinho com Ele. Para alguma coisa nascer do nosso relacionamento meio da crise, a gente precisou ter intimidade. E a nossa intimidade acontecia sozinhos. Para que alguma coisa nasça entre você e Deus, você precisa ficar sozinho com Ele. Você precisa ter intimidade. Você precisa conseguir perceber Deus sussurrando aos teus ouvidos. E nós temos que começar a sintonizar, fazer uma sintonia fina com Deus. A única coisa que vai satisfazer a vida do ser humano, preencher essa câmara interior da nossa alma, do nosso espírito, é a voz do Senhor, é a presença
do nosso Deus. E isso não acontece na festa, isso não acontece na agitação, isso não acontece na correria. Esse preenchimento da nossa alma, do nosso espírito, acontece nos momentos a sós. Aqueles momentos onde a gente baixa totalmente a guarda e a gente se rende a Ele. Não é porque alguma coisa incrível aconteceu, uma ressurreição, um poder maravilhoso aconteceu, que você criou intimidade com Deus. Você sim vai ficar admirado, uau, glória a Deus. Mas aqui dentro, se você não ouve a voz de Deus, você não é transformado. Você é impactado, você é motivado. Mas para você ser transformado, a voz de Deus tem que entrar. O entendimento de Deus tem que entrar. E isso vai acontecer num sussurro. E quando a gente está sussurrando, só vai escutar, o meu ouvinte só vai me ouvir se o barulho em volta parar, não é verdade? Se todo mundo estiver falando aqui ao mesmo tempo, eu não vou conseguir me comunicar com você. Deus não vai conseguir se comunicar com você também. Então, Elias é chamado para fora, finalmente, ele cede, não por causa dos sinais milagrosos, do poder bélico de Deus, mas ele sai porque ele confia naquela voz, ele conhece aquela voz, e ele se abre para aquela voz, e ele diz, pode falar. Agora o Senhor pode falar porque o teu servo está te ouvindo. A gente consegue perceber que uma das coisas que a voz de Deus vai produzir em você é uma palavra muito desatualizada, fora do nosso dia a dia hoje. A voz de Deus vai produzir em você obediência. Sinais e prodígios podem sim produzir muita admiração, muita motivação. Mas quando você começa a ouvir a voz de Deus, é inevitável que um subproduto disto é a obediência. Porque foi algo íntimo. Foi algo que foi gerado dentro de você. E você sabe, que você sabe, que você sabe que Deus falou com você. O Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar no secreto. Nós precisamos criar esse momento de total transparência, onde a gente fala para Deus tudo que a gente está sentindo, pensando, desejando, tudo. É nessa hora que nós podemos ser verdadeiros, assim como Elias foi. Ele disse assim, Pai, Deus, mataram todos os profetas, só sobrou eu. Só eu sou o bacana, só eu sou o cara. Mas no fundo, Deus, eu quero é morrer, eu não quero mais viver assim, não quero mais essa vida. Não quero mais esse negócio para mim, eu não nasci para isso. É nessa hora que você pode ser verdadeiro com Deus. E como é ruim você saber que a pessoa que você tem um amor enorme, se eu estou com a Cris, conversando com a Cris, e eu sei que ela está escondendo coisa de mim, como é horrível. Como seria horrível. Desculpa, Cris, não briga comigo. Como seria horrível se a Cris e eu não tivéssemos essa transparência do relacionamento. Se a gente se olhasse sempre assim, mas eu acho que você não falou tudo. No fundo, a pior coisa que tem é quando a Cris pede opinião. O que você acha dessa roupa? Deus me ajude nesse momento difícil. Porque ela sempre vai negar, sempre troca de roupa. Ah, ficou bom, Cris? Vou trocar. Então eu digo, eu não vou responder. Não vou responder. Porque você simplesmente não vai levar a sério o que eu estou te falando. Mas, como é importante a gente ter essa liberdade de falar as coisas para Deus, você precisa ter essa liberdade, você não precisa esconder o jogo para Deus. Fale para Ele quão maravilhosa está a tua vida, ou quão horrível está a sua vida. Deus, eu estou odiando esse negócio. Deus, eu não sei para que isso, o que o Senhor ganha com isso? Fazendo esse negócio comigo, Deus sabe o que você está pensando. Então falar para Ele é bom. Porque Deus vê que você está sendo transparente, Deus vê que você está sendo honesto, você está sendo verdadeiro com Ele.
Tá? Eu não estou dizendo para você ser sincero o tempo todo. Né? Não gostei dessa tua roupa aí, não gostei do teu cabelo, não gostei do teu carro, está horrível isso aqui. Não, estou sendo sincero. O pastor disse para eu ser sincero. Não, não seja. É no teu a sós com Deus. Tá? Andando por aí, você minta. Tá? A única maneira de você poder mentir santamente é fazer um elogio para a pessoa assim, nossa, né? Não precisa ser sincero o tempo todo, tá? Não vai te ajudar muita coisa, não. Então, essa transparência entre você e Deus, Elias mostra aqui. Ele diz, Deus, não está legal isso aqui. Eu fui jurado de morte agora. Simplesmente pelo rei e pela rainha. Acabou. Eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero viver assim, eu não estou gostando disso. E Deus ali, ele fala com ele, traz orientações e o que Elias faz? Ele obedece. Sabe por que volta e meia a gente peca? Volta e meia a gente faz o que a gente quer e não o que a palavra de Deus diz? É porque a gente não tem passado o tempo o suficiente a sós com Ele, para a gente ouvir o sussurro de Deus. Filho, eu te amo tanto, por que você faz isso com você? Filhão, eu te amo tanto, por que você fez isso com aquela pessoa que eu também amo? Sabe? E assim você vai desenvolvendo a sua vida cristã, a sua jornada com Deus. É somente através de uma voz sussurrada de Deus é que você vai ser transformado. Não é de conferência em conferência, de conferência em conferência, de palestra em palestra, de show em show, por milhares de igrejas por onde você viajar. Se você não conseguir ficar sozinho com o teu Deus, na sua casa, você não será transformado. Você vai sempre buscar uma motivação extra para continuar sendo cristão, indo de igreja em igreja, procurando cada vez uma igreja diferente, cada vez uma igreja diferente, cada vez uma banda diferente, cada vez uma conferência diferente. Buscando profeta aqui, profeta lá. Cada vez mais você vai buscar, e você nunca vai estar satisfeito. Porque o que vai te satisfazer é a voz sussurrada de Deus a sós com você. Uma lição que nós temos é que é bom a gente ter ideias, é bom a gente ter métodos, é bom a gente ter sistemas para fazer as coisas acontecer. Claro que é bom. Mas tem horas que a gente faz todo essa metodologia, tudo isso que a gente aprendeu, que a gente usa o nosso intelecto para fazer as coisas, tem horas que de repente isso se torna o nosso Deus. E daqui a pouco, aquilo que Deus tem para nos dizer a respeito de algumas coisas, a gente nem quer saber mais ouvir. Por quê? Não, sempre funcionou assim. Esse método funciona, esse sistema funciona, isso me dá isso, isso e isso. E da mesma forma que Elias, ele usou o poder de Deus para transformar as pessoas, e essas pessoas não foram transformadas. Da mesma forma, Deus veio, mostra o poder, mostra o fogo, mostra o terremoto, mostra a ventania, mostra furacão, e Elias não se move. Mas quando ele ouve a voz de Deus, ele se moveu. A lição para nós é que nós precisamos fazer com que as pessoas consigam ouvir o sussurro de Deus. Você precisa ouvir o sussurro de Deus. Não se apoie em métodos, não se apoie em sistemas, não se apoie naquilo que você sempre fez e sempre deu certo. Métodos são bons, podem ter até vindo de Deus. Mas nós precisamos começar a colocar sempre Deus acima de todas as coisas. Não existe coração humano que seja forçável a amar a Deus. Eu consigo levar um cavalo até o coxo, mas eu não consigo fazer ele beber. Eu consigo forçar a pessoa a vir para a igreja. Eu consigo pagar para a pessoa vir para a igreja. Eu consigo fazer algumas coisas, mas para ela se abrir, é só a voz de Deus. Então nós não podemos ficar procurando métodos, não podemos ficar procurando homens,
Não podemos ficar procurando pregadores eloquentes, cheios de oratória, um painel de LED, uma estrutura fantástica, ar-condicionado. Tudo isso é bom? Claro que é bom. Mas isso nunca vai preencher você. Você vai sair daqui querendo cada vez mais. Cada vez a frustração vai continuar crescendo dentro de você. Então, enquanto o barulho das nossas ações, enquanto o barulho do nosso ativismo for muito importante, cada vez mais o sussurro de Deus vai ficar abafado na sua vida. Nós temos que ter fome e sede de Deus. Não fome e sede de uma estrutura, não fome e sede de um grande pregador. Nós temos que ter fome e sede do homem mais notável que já existiu, que é Jesus Cristo. É dele que você precisa, é dele que eu preciso, é a voz dele que eu preciso. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e elas me seguirão, porque tem intimidade, tem relacionamento, existe credibilidade, existe confiança. Eu vou atrás desse homem porque ele tem as palavras da vida eterna, é atrás dele que eu vou. Por isso que não faz sentido você ficar indo de conferência em conferência, de igreja em igreja, mudando. Eu sei que existem fases da nossa vida que a gente se encaixa numa igreja por um período. Fica lá um tempo, talvez Deus te mude para outro lugar, talvez. Mas avalie se você está fazendo isso porque você está implicando com alguma coisa, ou se existe uma voz no teu a sós com Deus. Se de fato existe uma voz dizendo para você fazer isso ou aquilo. Então, na nossa fraqueza, nós vamos encontrar uma grande oportunidade para o poder de Deus se movimentar. E eu sei que nós queremos andar com Deus, mas para isso eu preciso me aquietar, eu preciso parar. E eu insisto com você, com essa imagem de você ter uma rotina de buscar dar oportunidades para você ouvir a voz de Deus. Então, por que não, de manhã cedo, você separar um tempinho para Deus? Ou melhor, que tal você separar um tempinho para você? Ouvir a voz dele. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada, com toda a certeza. Por isso que as pessoas só vão conseguir se converter a Cristo quando elas conseguirem parar de olhar toda a agitação em volta, e elas conseguirem ouvir a voz dele. Por isso que quando nós fazemos o apelo, a gente se aquieta, a gente pede para que, até a gente faz uma música de fundo, não é para manipular emoções, mas é para criar um ambiente para você se aquietar, para você se acalmar, para você poder ouvir a voz de Deus. E eu volto e me pergunto, se por acaso você sentiu dentro de você uma movimentação, uma inquietação de que está na hora de você entregar a vida para Jesus, essa é a sua hora. Porque a voz, o sussurro de Deus chegou em você. E Deus sussurra algumas coisas para você porque Ele tem uma intenção. Ele quer te comunicar alguma coisa. E você e eu, cada um de nós aqui, nós estamos sedentos por essa comunicação. Todos nós estamos sedentos por uma comunicação. A nossa identidade não está em nenhuma outra pessoa. A minha identidade não está na Cris. A identidade da Cris não está em mim. Por mais que a gente tenha uma aliança, a identidade da Cris está em Cristo. E ela precisa ouvir dele as coisas que ele tem para falar. É muito importante você saber que você precisa ter a tua identidade nele, conseguir ouvir a voz dele. Você precisa escutar a voz dele. Ouça a voz de Deus perguntando para você agora: o que é que você veio fazer aqui? Por que você veio na igreja hoje?
Será que é só uma rotina que você faz? Será que é só para riscar um item da lista das atividades da semana? Eu acho que essa pergunta você deve fazer. Você tem que ser honesto com você mesmo, se você está vindo na igreja simplesmente por vir. Se você está conseguindo perceber Deus nisso ou não. Com certeza, Jesus veio estabelecer a igreja dele. Com certeza, a igreja dele é um lugar para você estar. Mas se você vem para cá simplesmente por vir, eu questiono se você está sendo consciente na administração da sua própria vida. Eu quero incentivar você a fazer as coisas a partir do teu a sós com Deus. E perceber que todas as coisas que estão escritas na palavra foram sussurradas pelo Espírito de Deus sobre homens, pode vir banda aqui, sobre homens tementes a Ele, que investiam um tempo no a sós com Deus, e ouviam o sussurrar de Deus, e eles escreviam aquilo que Deus colocava no coração deles. E essas palavras continuam falando com você e comigo. Por isso que quando você abre a sua palavra, a palavra de Deus na sua casa, por isso que de repente um texto que foi escrito há milhares de anos atrás, para um certo povo, para uma certa situação, de repente aquelas palavras são vivas para você. Porque é nessa hora que o Espírito Santo, ele vem e sussurra, assim como ele fez com Jesus. Essas profecias, Jesus, é a seu respeito. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva. Ela não é um texto como um livro qualquer. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é capaz de fazer com que você discirna a tua alma e o teu espírito. Por isso perceba, olha a grandiosidade desse momento no qual você fica em silêncio com Deus na sua casa, no teu a sós com Deus. E na verdade, há um tempão atrás, essa palavra assim, quando a gente diz, vai lá no teu quarto, né, no teu a sós, o judeu usa uma capa com aqueles filamentos, né, pendurados naquela túnica, alguma coisa assim, e as pessoas iam debaixo das suas asas, debaixo daquela coberta. É como se tivesse um casaco aqui, parece um casaco. E esse manto de oração era o lugar a sós deles. Não era um quarto qualquer. Era um lugar também onde as pessoas colocavam aquele manto de oração. O judeu usava aquilo lá constantemente, né? Você volta e me ver os judeus com aqueles filamentos, naquela túnica, pendurada assim. E foi nessa coisinha, nesse filamento assim das vestes de Jesus que aquela mulher do fluxo de sangue tocou. Jesus tinha a sua vida de oração, o seu armário de oração, onde ele pegava a palavra de Deus e ele buscava a presença de Deus. E ele escutava o sussurro de Deus. Vamos ficar em pé? Pai querido, eu quero te agradecer porque quando a gente se acalma, a gente se aquieta e a gente busca a tua presença, o Senhor fala, a sua voz sussurra dentro do nosso coração, e isso produz transformação. Pai, nós queremos ser transformados, nós queremos ser mudados por causa desse encontro. Não queremos apenas admirar o Senhor pela sua grande criação, pelas suas grandes obras, pelo seu grande poder. Tudo isso sim, Pai, nós admiramos e te adoramos por isso, te exaltamos por isso. Mas nós queremos amar o Senhor,
que é superior à admiração, que é superior à adoração. Nós queremos amar o Senhor por quem Tu és. Por isso, Pai, eu peço que cada um de nós, eu peço por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui na igreja hoje, eu peço que cada um deles, cada um de nós, cada um, possa se aquietar e possa perceber de verdade o Senhor entrando na sala, entrando ali no sofá, ali na cadeira, ali na mesa, aonde a Bíblia está aberta, e aonde o Senhor encontra um filho desejoso, sedento para ouvir a Tua voz. Que o Senhor sussurre as Tuas palavras, que o Senhor nos transforme. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus com mais uma canção, e aí nós estamos dispensados.